Boa noite, tudo bem? Estão me escutando bem, pessoal? Vamos dar início aí à nossa webconf. Essa webconf aí eu fiz questão de colocar um assunto aí bem convidativo, que é revisão. A gente fala de revisão, o pessoal abre os olhos. Eu acho que com esse tema aí, com esse assunto, a gente vai conseguir superar o nosso recorde de participação, até mesmo porque está próximo da prova, né? Estou vendo aí Vitória conectada. Vitória, já voltei para gravar, então não se preocupem. A gente dessa vez vai começar a gravação do início. Na última webconf, Vitória salvou a pátria aí, lembrou de gravar, né? Então, assim, agora não. Vamos começar aí realmente a gravação, né? Do ponto zero, do ponto de partida. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Todo mundo? Ótimo. Olha só, o que foi que eu preparei aí para essa revisão? Eu acho que, como a gente está próximo de uma prova, fazer um trabalho mais direcionado vai ser mais produtivo. Então, eu resolvi pegar algumas questões, inclusive questões da prova que vocês fizeram, da primeira prova, e questões da lista de exercício. Trouxe aqui para essa webconf para a gente fazer a correção e comentar sobre as questões. E durante o comentário, eu aproveito e faço uma explanação do assunto, comento sobre o assunto, e a gente consegue aqui abordar aí todo o conteúdo, porque na primeira prova a gente cobrou a parte de arquitetura, cobramos a parte de sistemas digitais, a parte de processador, evolução dos computadores, e na última lista de exercício, memória e dispositivos. Então, vamos dar início aí à nossa webconf. No momento, nós temos aí 20 participantes conectados. Eu creio que a gente vai aumentar esse número aí, né, durante a nossa webconf, né? E depois que não puder, né, participar desse momento, tem como acessar posteriormente na sala. Bem, primeira questão, gente. Analise as sentenças abaixo. Os computadores, sentença 1, os computadores mecânicos fazem parte da geração zero, na evolução histórica dos computadores. Sentença verdadeira. Segunda sentença, o circuito eletrônico VLSI contribui com a redução do tamanho e custo dos computadores. Verdade. Terceira sentença, a válvula foi o equipamento eletrônico que caracterizou os computadores da segunda geração. Falsa. Então, quando tiver uma questão onde tem que analisar essas sentenças, uma sentença aí pode, inclusive, já ajudar. Se você tiver certeza de uma sentença, você já consegue eliminar algumas questões. Por exemplo, temos certeza absoluta que a sentença 3 é falsa, então a gente já elimina aqui, ó, a alternativa A e a alternativa B. Fica aí, no caso, né, 3 alternativas, 3 opções de resposta. Então, o que acontece, gente? Na evolução dos computadores, se a gente começar dos computadores mecânicos, onde não tem nenhum tipo de dispositivo eletrônico, na verdade, os computadores eles são movimentados, eles são articulados através de engrenagens, através de manivelas, inclusive, né? Você não tinha nenhum dispositivo eletrônico nesses computadores. E aí surge o computador digital, que caracteriza, na verdade, a primeira geração dos computadores. Esses computadores surgiram com um propósito que foi justamente auxiliar a Segunda Guerra Mundial. E aí quem caracterizou esses computadores foram as válvulas. Então, a sentença 3 aqui está falsa. No momento que ela informa que a válvula pertence à segunda geração. Na segunda geração já foi outro componente eletrônico. Se a gente for analisar, a evolução do computador está muito ligado, diretamente relacionado à evolução eletrônica. Na segunda geração já foi o transistor, não foi a válvula. E isso aí teve um impacto na construção dos computadores, porque quando você tinha um computador formado essencialmente de válvulas, qual é a característica? O computador se aquecia muito. E esse aquecimento
interrompia justamente o processamento. O computador não conseguia trabalhar de uma forma constante, aquecia a sua unidade de processamento e travava o computador. Já com o computador de segunda geração, essa questão do superaquecimento foi minimizada. Então, quem caracterizou, né, a válvula foi caracterizada, os computadores de primeira geração têm como componente básico a válvula. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra B, onde nós temos aqui, ó, a primeira e a segunda sentença. Luan errou essa aí, foi? Boa. Essa daqui é a alternativa B. Certo? Depois eu vou também disponibilizar, assim que terminar aqui a nossa webconf, eu vou disponibilizar esse material na sala. Segunda sentença, ou segunda questão. Primeira sentença. O ENIAC é um computador digital eletrônico de grande escala, criado para auxiliar o exército americano na Segunda Guerra Mundial. Verdade. Eu vou pedir para o pessoal aí controlar a mão no mouse, gente. Certo? Porque eu estou vendo um bocado de pontinho aí verde navegando aí nos slides, né? Parecendo vagalume. Vou pedir para o pessoal aí deixar o mouse quieto. Deixa que eu mexo aqui o mouse, certo? Então, Eduardo, tira o mouse aí do slide, por favor, para facilitar aqui a leitura. Valeu, valeu, valeu. Vamos lá. Segunda sentença. A Apple contribuiu para o advento dos computadores pessoais. Verdade. Os computadores com circuitos integrados surgiram a partir da terceira geração. Verdade. Então, nesse caso aqui, as três sentenças são verdadeiras. Uma coisa que foi muito importante para o advento dos computadores pessoais foi justamente a iniciativa que a Apple, né, por detrás, você tinha Steve Jobs e Steve Wozniak, que tiveram uma ideia revolucionária de criar um computador para as pessoas, porque até então o computador não era para cidadãos comuns. O computador ele surgiu com a finalidade de calcular, mas não era um cálculo qualquer, era um cálculo pesado. Cálculo que, para calcular, por exemplo, a folha de pagamento, né? Então, quem precisava de um computador eram justamente grandes empresas. O próprio governo também, né? No caso, o que trouxe a criação, o advento do computador da primeira geração, que foi a guerra, a ideia é justamente calcular, porque para você acertar, qual foi a ideia do ENIAC, por exemplo? Era auxiliar o exército americano nos cálculos balísticos. Para acertar um alvo, nada mais é que cálculo, para saber qual é a força que vai aplicar no míssil, qual é a direção, qual é o ângulo que vai projetar. Então, tudo isso é cálculo matemático. Então, a ideia era ter um computador para otimizar aí essa matemática toda. Certo? Se eu fazer uma pergunta para vocês aí. O computador pessoal, ele caracterizou qual foi a geração histórica que caracteriza os computadores pessoais? Foi a primeira, foi a segunda? Qual foi a geração aí? Túlio acertou aí, ó. Computador pessoal, quarta geração. O que acontece? Na terceira geração surge o circuito integrado. Mas os computadores de quarta geração, né, que a gente fala, já trabalham com circuito integrado do tipo VLSI, onde você tem uma alta escala de concentração de componentes eletrônicos dentro do chip. Então, os computadores pessoais, eles caracterizam aí a quarta geração. Então, essa alternativa aqui, correta, é a letra E, onde as três sentenças estão, ó, corretas. Terceira pergunta. Analise as sentenças abaixo. Sentença 1. A arquitetura de von Neumann é um modelo de projeto amplamente adotado nos computadores pessoais modernos. Verdade. Sentença 2. A arquitetura de von Neumann utiliza memórias diferentes para dados e instruções. Falso.
Isso daí não é uma característica dessa arquitetura. Na arquitetura de von Neumann, você tem um único local para manipular tanto dados quanto instruções. Quem tem locais distintos para acomodar esses elementos é a arquitetura de Harvard. Então, a sentença 2 é falsa. A arquitetura de Harvard utiliza uma única memória para armazenar dados e instruções. Falso. Quem faz isso é a arquitetura de von Neumann. Então, nesse caso aí, a única sentença verdadeira é a primeira. É a alternativa A. Anderson sinalizou aqui que não consegue escutar bem. Vocês estão ouvindo bem aí, gente? Tá, né? Então, antes, talvez seja algo aí no seu áudio aí, no seu som. Pronto. Então, terceira questão, alternativa A, certo? Essa é a resposta aí, Nayana. Só a primeira sentença verdadeira. Quarta pergunta. Analise as sentenças abaixo. O conceito de família permite compartilhar a mesma arquitetura básica com organizações diferentes? Verdade. A arquitetura de von Neumann é mais recente do que a arquitetura de Harvard? Falso. Primeiro surgiu a arquitetura de von Neumann, certo? Inclusive, von Neumann participou, inclusive, também do projeto do ENIAC como consultor. Então, é uma coisa que já tem bastante tempo, desde a década de 40, e a arquitetura de Harvard veio depois. Sentença 3. A arquitetura da Intel x86 é um bom exemplo de família? Verdade. Então, nesse caso aí, as sentenças, as afirmativas verdadeiras são a primeira e a terceira. A letra que corresponde aí é a letra C. Beleza, letra C. Ó. Quarta. Analise as sentenças abaixo. Justamente, André, isso mesmo. No caso, a família x86, né, você compreende aí os 386, 486, né, o Pentium, e aí vai. O conceito de família permite compartilhar a mesma arquitetura. Opa, essa daqui já veio com a resposta? Peraí. Vamos lá. A quinta, né? Vamos lá. Quinta pergunta. O barramento de expansão interliga os componentes da CPU? Verdade. Peraí, não. Peraí, essa daqui não. Falso. Por que falso? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui os barramentos. Eu posso classificar o barramento em dois tipos. Tipo interno e o tipo externo. Quem vai interligar os componentes da CPU é o barramento do tipo interno. Então, na CPU você tem lá, ó, ULA, tem UC, registradores. Para ligar esses componentes internos, né, não é o barramento de expansão. Aí o que acontece? Você tem um barramento interno e o barramento externo. O barramento de externo, eu posso classificar ele em barramento local e barramento de expansão. O barramento local, ele vai ligar a CPU à memória. Já o barramento de expansão vai ligar a CPU aos dispositivos. Por exemplo, estou ligando aqui a CPU com o teclado ou com uma impressora. Então, a primeira sentença é falsa. Quanto à sua função, o barramento pode ser classificado como endereço, dados e controle. Verdade. O AGP é um barramento de expansão criado para melhorar o desempenho gráfico 3D. Verdade. Então, nesse caso aí, a alternativa correta é a letra D, porque eu tenho aqui a segunda e a terceira sentença verdadeiras. Certo? Beleza. Sexta questão. Vamos lá.
Primeira sentença. Atualmente, os sistemas digitais são baseados na álgebra booleana, relacionando os níveis lógicos falso e verdadeiro, respectivamente, como baixa, 0, ou alta, 1, de tensão elétrica. Verdade. O computador é fabricado com circuitos eletrônicos, chips, que precisam armazenar os sinais binários e realizar certo tipo de operações com eles. Verdade. Uma porta lógica é um exemplo do hardware que recebe um ou mais sinais de entrada e produz um sinal de saída. Verdade. Inclusive, na nossa última webconf, a gente trabalhou basicamente com álgebra booleana. E a gente viu que as portas lógicas podem receber diversos sinais de entrada. Várias entradas. 1, 2, 3, né? Quanto circuito necessitar. Porém, só tem uma saída. Então, nesse caso aí, a alternativa correta é a letra E, onde a primeira, a segunda e a terceira sentença são verdadeiras. Certo? Diga aí, Luan, qual é a sua dúvida? Sim, mas se existe uma baixa 0 ou uma alta, seria apenas uma entrada? Você pode ter uma porta, né, com uma entrada, não tem problema nenhuma. Vamos lá, aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Atualmente, os sistemas digitais são baseados na álgebra booleana, relacionando os níveis lógicos falso e verdadeiro, respectivamente, como baixa 0 ou alta 1, né? Correto. Você pode ter uma porta, por exemplo, que só tem uma entrada, né? Uma coisa muito comum, a porta NOT, a porta não. O que acontece? Ela recebe uma entrada e a saída dela, ela inverte, né? Se a entrada for verdadeira, a saída vai ser falsa e vice-versa. O item 3, uma porta lógica é um elemento do hardware que recebe um ou mais sinais de entrada. Correto. Eu posso ter uma porta que recebe apenas um sinal de entrada. Não tem problema. Aí eu dei aí, ó, como ilustração, a porta NOT. Né? É muito comum isso acontecer. A porta NOT, você tem uma entrada e uma saída. Você vai fazer a inversão. Entrou 0, sai 1. Entrou 1, sai 0. Ok? Tranquilo aí, Luan? Entendeu? Ótimo. Vamos lá. Sétima. Monte a tabela verdade da expressão booleana S igual a A, I, B ou C. Quantos valores iguais a 1 teremos na saída S? Aí vamos lá. Aqui nesse caso eu tenho uma expressão, né? Essa expressão booleana. Eu tenho aqui o operador I e o operador OU. Eu executo primeiro o operador I, né? E a gente viu na tabela verdade, quando tem o operador I, eu só vou ter verdadeiro se as duas variáveis de entrada forem verdadeiras, forem iguais a 1. Então, aqui analisando, ó, a variável A e a variável B, eu só vou ter realmente aqui nessas duas últimas situações, ó, A e B igual a 1. Tá vendo aqui? Pronto, ó, essas duas, certo? Então, beleza, vou pegar o resultado aí da porta I e vou fazer agora a combinação com a porta, com a entrada C. Aí eu vou pegar aqui, ó, esse operador é o operador OU. A gente sabe que o operador OU basta que uma entrada seja verdadeira para que a saída seja verdade. Então, o que acontece, gente? Levando em consideração aqui que o resultado da porta I vai me trazer aqui, ó, nesses dois últimos casos, sinal igual a 1, então eu já vou ter aqui, já garantido, que essa expressão aqui vai me retornar pelo menos duas saídas igual a 1, né? Nesse caso aqui. E eu vou analisar se eu vou ter mais. Gente, eu vou pedir para vocês, né, tirarem aí o mouse aí do slide, por favor. Eduardo, né? Dá uma saidinha aí
para facilitar aqui a visualização. Valeu, Eduardo. Ó, olha só. Então, aqui, ó, essas duas é igual a 1, certo? Aí, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui, na variável C, eu tenho 1, nesse caso, tenho mais 3 entradas, né, igual a 1. Então, aqui, eu vou ter como resultado, além aqui dessas duas linhas como saída 1, eu vou ter mais 3. Então, no total aqui, né? Gente, só um detalhezinho aqui. Essa questão aqui, a resposta dela aqui, ó, tá errada aqui, depois eu corrijo, certo? Porque ele pergunta aqui, quantos valores iguais a 1 teremos na saída? Então, nesse caso aqui, é igual a 5, né? Essa resposta aqui não está compatível com o modelo da pergunta. Então, aqui a resposta é 5, porque eu tenho aqui, ó, 3, né? Que eu vou ter aqui da entrada C igual a 1, e vou ter aqui já garantido, porque o produto da multiplicação de A com B também me traz aqui duas saídas iguais a 1. Então, total aqui, 5. Vamos lá. O circuito digital a seguir contém 3 entradas, A, B e C, e uma saída S. Monte a expressão booleana S. Olha o que acontece aqui, gente. Vamos lá. Vou executar primeiro aqui essa porta, que é a porta I. Então, aqui, ó, eu já vou montar aqui, né, a multiplicação de A por B. E depois eu tenho que negar a saída. Já aqui, nessa primeira análise, eu já consigo eliminar algumas alternativas. Por exemplo, eu já elimino aqui, ó, já elimino a alternativa E, porque a saída dela não está negada. A alternativa D ainda fica aqui valendo. Ele pegou a A e B e negou a saída. Já elimina a alternativa C e já elimina a alternativa B. Só ficou, então, aqui entre a A e a letra D. Aí eu vou aqui passar para a próxima porta. Próxima porta, OU. Que é a entrada dessa porta OU? A porta OU está recebendo como entrada a saída da porta I e a variável C. Então, aqui eu vou analisar, ó, e ele nega o resultado final. Então, na alternativa A, eu consigo visualizar aqui, ó, essa expressão, porque eu tenho aqui, de um lado, a multiplicação de A por B, e do outro lado, eu tenho aqui a variável C, tudo negado. Se eu vim aqui para a variável, para a alternativa D, eu não tenho aqui essa representação. Na alternativa D, ele colocou aqui uma porta I, só que eu estou representando uma porta OU. Então, já eliminei aqui também a alternativa D. Ficou só aqui a alternativa A, né? E, em seguida, o que ele faz aqui? Ele pega justamente aqui essa porta OU, que recebe como entrada a saída da primeira porta OU e a saída da porta I. Olha o que ele faz aqui, ó. Eu tenho a porta OU, que recebe como entrada essa expressão e essa daqui. Então, a alternativa correta é a letra A. Certo? Não entendeu? Vamos lá, Leila. Ó, vou aqui explicar aqui. Olha só. É tão bom quando a gente acerta, né, Selene? A gente fica contente aí com as nossas conquistas. Olha só, Leila. Eu vou analisar primeiro aqui, ó, da esquerda para a direita. A primeira porta que aparece aqui é a porta I. Então, eu vou pegar aqui, ó, como entrada a variável a variável B, certo? Boto o operador I no meio e nego a saída. Então, quem é dessas 5 alternativas, qual é que me traz isso? É a letra A e a letra D, por enquanto, ó. Peguei A, né, botei o I, botei o B e fiz a negação. Pronto. Ótimo. Então, estou na dúvida da letra A com a letra D. Aí eu vou aqui para a próxima porta que está à direita, que é a porta OU. Essa porta OU vai receber como entrada quem? Analisa aqui, ó. Vai receber como entrada a saída da porta I e a variável C. Perceba que essa expressão ela consegue corresponder
o circuito, porque eu estou aqui representando a porta O, que é essa daqui, pegando como entrada justamente a saída da porta I e a variável C. E nego tudo. E nego tudo aqui. Para finalizar, eu pego aqui essa porta O, né? Eu pego aqui essa porta O e vou colocar como entrada o quê? A saída dessa expressão aqui, justamente a saída da porta, da primeira porta O, e a outra entrada vai ser a saída da porta I. Então aqui, ó, eu peguei a saída da primeira porta O e peguei a saída da porta I, fazendo aqui a junção das duas expressões. Conseguiu compreender, Leila? Ficou claro agora? Ah, tranquilo. Então, eu vou avançar para a próxima questão, certo? Vamos lá. Ó, nona questão. Primeira sentença. A unidade central de processamento, CPU, é o componente vital de um sistema de computação, responsável pela realização das operações de processamento e de controle durante a execução de um programa. Sentença verdadeira. O ciclo de instrução do processamento se caracteriza pela realização das tarefas de busca, decodificação e execução. Essa segunda sentença aqui, gente, anulou a questão. O que acontece? Tem alguns autores que classificam o ciclo de instrução com 3 estágios: busca, decodificação e resultado. Então, primeiro, ele pega a instrução na memória, depois ele consegue fazer uma interpretação para depois executar. Porém, tem autores que classificam o estágio em 4 etapas, o ciclo em 4 etapas: busca, decodificação, execução e resultado. O pessoal que classifica em 3 estágios coloca o resultado dentro da execução. O que acontece? No material disponibilizado na sala, tinha as 2 informações. Tinha nos slides, né, se a gente pegar os slides que está lá na semana correspondente, você vai encontrar 3 estágios. Em compensação, no material de apoio, o autor ele faz referência a quatro estágios, certo? Então, isso aí, ó, anulou a questão. Por causa dessa sentença aqui, nós anulamos a questão. Então, essa questão aqui foi anulada. A orientação que foi passada, né, para os tutores, que essa questão aqui, como ela foi anulada, ela vai ser redistribuída nas demais questões da prova. Então, em vez de valer 1 ponto, cada questão vai valer 1,1. Né? Isso vai ser feito, esse ajuste, posteriormente. Então, aqui a gente anulou essa questão, certo? Só para a gente finalizar aqui, para a gente ir até o final, na etapa de busca é feita a interpretação das ações a serem desencadeadas com a execução da instrução. Falso. Na etapa de busca não é feita interpretação nenhuma. Na etapa de busca só vai acessar os dados, acessar as instruções. Essa parte de interpretação é feita na etapa de decodificação. Só para a gente finalizar aqui, ó. Então, essa questão ela foi, ó, anulada, certo? Pronto. Vamos lá. Questão 10. Analise as sentenças abaixo. Primeira sentença. O registrador é um tipo de memória de pequena capacidade, porém muito rápida, contida na CPU, podendo ser utilizada no armazenamento temporário durante o processamento. Verdade. Não existe registrador na unidade lógica aritmética. Questão falsa. O que acontece, gente? Dentro da CPU você vai encontrar realmente registradores, mas na unidade lógica você não encontra registrador. A ULA ela vai fazer um trabalho em paralelo com os registradores, mas esse registrador não está dentro da ULA, está dentro da seção de processamento. Então essa questão é falsa. Essa sentença aqui é falsa. Atualmente a frequência de processamento
do processador é dada em gigabyte. Falso. A gente sabe que é dada em hertz, né? Atualmente aí com os modelos novos, os processadores estão na casa de gigahertz. Então, a alternativa correta aí, levando em consideração que a primeira e a terceira sentenças são verdadeiras, nós temos aí a letra C. Né? O item 2 não entendeu? Espera aí, vou explicar novamente, Natalícia. Olha só. Não existe registrador na unidade lógica aritmética. Nós não temos aqui, ó, registrador nenhum. Isso é verdade. Então, opa, a sentença verdadeira aqui é a primeira e a segunda. A terceira é falsa. Então, letra B. Não existe registrador na ULA, certo? Você vai encontrar registrador na CPU. A CPU é formada por unidade de controle, ULA e registrador. E esse registrador serve de apoio para a ULA. Justamente, a ULA pega esses dados que estão nesses registradores, trazem para ela para fazer a operação de processamento, de tratamento. Então, realmente não existe registrador na ULA. Existe dentro da CPU. Isso mesmo, André. Ela faz uso frequente do registrador. Mas a sentença aqui, se a gente for analisar friamente, ela é verdadeira. Porque aqui, ó, não existe registrador na unidade lógica aritmética. Ela é uma sentença verdade. Porque eu não vou encontrar registrador dentro da ULA. Ela faz o quê? Uso frequente, como você mesmo sinalizou aí. Mas não está dentro da ULA. Isso mesmo, Lucas. A frequência é dada em hertz. Por isso que essa sentença 3 aqui é falsa. A alternativa correta é a letra B, a primeira e a segunda. Ok? Isso mesmo, Emerson. Cada registrador tem uma função muito específica dentro do processador. Tem registrador que você vai encontrar a instrução que vai ser executada. Tem registrador que você vai encontrar o endereço do dado que vai ser pego na memória. Tem registrador que você vai encontrar o dado que vai ser processado. Tem registrador que já conta o próximo endereço da instrução que vai ser executada. Então, é bem específico lá. O esquema da CPU é muito bem organizado. Cada um tem um papel específico para armazenar aí as instruções e os dados que serão processados. Ó, os principais, vamos lá. No caso da ULA, você vai encontrar os registradores auxiliares, os registradores específicos. E no caso da CPU, no caso da UC, você vai encontrar o registrador chamado RI. Esse daí vai ter a instrução que será executada. Então, essas questões aqui foram da prova, da primeira prova. Certo? A gente vai fazer um ajuste aí, porque tivemos aí, além dessa questão que foi anulada, tivemos também questão do gabarito para ser corrigida. E aí já passada a orientação para os tutores fazerem o levantamento, né? Fazer a nova correção dessas notas, serão passadas para mim e depois eu vou registrar isso no ambiente. Sim, Maiara. Não entendeu a questão anterior? Foi a questão 10 ou a questão 9? Qual questão? 9? Essa questão 9 aqui, ela foi anulada. Né? Então, o que vai acontecer? Ela vai ser redistribuída nas demais pontuações. O mais correto, o mais prudente seria isso mesmo. Fazer a redistribuição, né? Dessa questão. De qual alternativa, Silene? De qual questão? Pronto.
Essa questão aqui, ela saiu com gabarito errado. A primeira versão foi a letra A. Porém, como o gabarito estava errado, nós retificamos e colocamos aqui a alternativa B. Porque essa sentença aqui, como eu expliquei, ela é verdadeira. Não existe registrador na ULA. Então, vai ser feito um levantamento aí para corrigir, né, a nota da prova, porque a alternativa correta não é a A, é a letra B. No gabarito novo, que já está na sala lá, vocês vão ver que está na letra B. Ó, essas questões que vêm agora são as questões dessa lista, dessa última atividade que nós fizemos. Então, eu vou ler e vou querer que vocês aí se manifestem, né, porque vocês passem aí a alternativa que vocês sinalizaram e depois eu comento. Os processadores atuais apresentam em suas principais características técnicas letras e números, tais como L1, assim como L2 e até mesmo L3. Essas duplas de caracteres representam-se. Naziomar, por favor, sai aí do slide, por favor. Muita gente aí no slide, gente. Está atrapalhando aqui a leitura. Dá uma saída aí. Pronto. Olha só. Então, vocês marcaram que alternativa aí? Isso, a grande maioria então acertou. Alternativa A, né? Na verdade, L1, L2, L3 representa o cache dos dados do processador. O que acontece? Você tem uma memória cache, que é uma memória que o processador usa bastante. Essa memória cache é uma memória onde o acesso é muito rápido. A velocidade de trabalho dela é bem superior à da memória principal. Então, o processador utiliza com muita frequência justamente para ter um melhor desempenho na hora de executar uma instrução. Por que dessa classificação L1, L2 e L3? Essa memória cache, quanto mais próxima do processador, né, menor a numeração dela. Então, quer dizer que a L1 está muito próxima do processador. A L2 um pouco mais distante e mais afastada você tem a L3. Né? Quanto mais próxima do processador, menor o tamanho da memória. Isso quer dizer que L1 tem uma capacidade de armazenamento menor do que L3. Isso, L1 é a memória interna ao processador. Certíssimo, Lucas. Então, a letra correta é a letra A. Questão 12. Qual é o componente de um sistema de computação cuja função é armazenar informações que são manipuladas por esse sistema, para que as informações possam ser prontamente recuperadas quando necessário? Marcado que alternativa? Corretíssimo. Letra D aí. Não tem aí, né, outra opção aí. Letra D. Né? A memória nasceu com a finalidade de guardar, de armazenar informações. Esse é o papel principal da memória. Ótimo. Vamos lá. Qual característica não se refere à memória cache de processadores? Você respondendo que alternativa? A grande maioria acertou aí, ó. Letra C. Certinho. Olha só. O que acontece aqui? A memória cache ela não é implementada pelo sistema operacional, de jeito nenhum. A ideia do sistema operacional é fazer o quê? O sistema operacional ele vai controlar o uso dessas memórias. Então, assim, o papel do sistema operacional é montar um ambiente de trabalho e controlar o recurso computacional, não só memória, como também processador, como também periférico. Então, o sistema operacional não implementa nada, só faz o quê? O controle, ele faz o gerenciamento aí de permissão ou não do uso dessa memória. Letra C.
são exemplos de periféricos, exceto. Vocês responderam o que aí? Letra A, né? O único aí. Porque qual é o papel qual é a ideia do periférico? Né? É um dispositivo que vai estar conectado com o processador trocando dados. Então, placa de rede troca, teclado troca, scanner troca, monitor troca. O único que não troca é quem? É o processador, né? Que é a unidade de referência para fazer a comunicação com o periférico. Então, a alternativa correta, letra A. 15. A respeito das memórias caches de dados internas a um processador, analisa as afirmativas a seguir. Elas são mais rápidas do que a memória RAM externa ao processador. Verdade. Elas são muito mais rápidas que a memória RAM. Elas armazenam cópias de posições frequentemente usadas na memória principal. Verdade. Elas não são voláteis. Falso. Né? A memória, o que é volátil? Né? Coisa temporária. A memória cache, ela é volátil, sim. Quando você desliga a máquina, tudo que está armazenado na memória cache vai ser apagado, vai ser perdido. Não só na memória cache, como também na memória RAM. Então, a sentença 3 é falsa. Nesse caso aí, né, a alternativa correta é a letra A. Primeira e a segunda. Ó, pergunta aqui de André. Tem como usar pendrive como memória RAM? Não, não. Tem nada a ver. Ó, qual a ideia da memória RAM? A memória RAM é utilizada para a execução de programas. Então, por exemplo, vocês aqui estão nessa webconf. Vocês tiveram que abrir um browser. Esse programa, para estar em funcionamento, tem que estar na memória RAM. No pendrive, você não consegue colocar um programa para rodar, para executar. No pendrive, você consegue armazenar os dados dele. Aqueles dados ficam ali estáticos, ele fica ali em stand-by, aguardando um comando para ser acessado. Então, na memória RAM, você vai encontrar os programas de funcionamento, é diferente. Lucas. Ó, sim, Lucas, a memória ROM, ela não é volátil, com certeza. A memória RAM, ela é volátil. Agora, a memória ROM, não. A memória ROM, ela vem gravada de fábrica. Quando você desliga o computador, tudo que está gravado na memória ROM permanece intacto. Vamos lá. Questão 16. RAM, HD e TB são siglas em inglês, respectivamente para... Vocês marcaram que letra aí, gente? Ou todo mundo aí foi na letra C, né? Ou todo mundo acertou, ou todo mundo errou, né? Eu acredito que todo mundo aí acertou, a grande maioria acertou. Apareceu aqui uma letra B, né? Mas a letra correta aqui é a letra C mesmo. Ó, RAM, né? É justamente memória de acesso aleatório, né? RAID Aleatory Memory. HD também é o disco rígido. Essa sigla também HD, também é utilizada para alta definição. Certo? Agora, cuidado. Aqui, ó, memória de acesso randômico, certinho, alta definição, aqui também estaria certo. Só que o problema é que vem TB. TB não é terabit, é terabytes. Então, a alternativa correta mesmo seria aqui, ó, a letra C, porque é que atende por completo memória de acesso aleatório, disco rígido e terabyte. A ideia foi essa mesma, Lucas. Você ficar atento para ver se vocês, né, acertavam ou não. O HD aí foi o X da questão. Então, quem conseguiu associar aqui a última opção, matou a questão. Porque aqui, ó, TB, né, não é terabits, é terabytes. Se fosse terabits, há uma dica para vocês também aí, ó. O pessoal usa muito isso. Quando coloca em letra maiúscula, esse B significa bytes. Quando coloca em letra minúscula, significa bits.
Viu? Vai a dica para vocês aí. O randômico é a mesma coisa de aleatório. O acesso da memória principal, ele não é sequencial, ele é aleatório, é randômico. Então é a mesma coisa. Na verdade, aleatório e randômico são sinônimos, né? É um termo que o pessoal também usa muito. Questão 17. A memória RAM é um dos componentes mais importantes de um computador, porque é nela que o processador armazena os dados com os quais estão trabalhando. A RAM, dois pontos. Sentença 1. Oferece um processo de gravação de dados extremamente rápido. Sem dúvida, a memória RAM é rápida. Ela não é como a cache, mas ela é rápida, muito mais rápida que o HD, do que o pendrive, enfim. Perde os dados quando não há mais energia. Né? O que acontece aí? Perdeu energia, já foi. Os dados vão embora. Então, também é verdade. Apresentam-se dois tipos básicos: memória dinâmica de acesso aleatório e memória estática de acesso aleatório. Verdade. O que acontece? Na memória RAM, você tem duas classificações. Você pode classificar ela em DRAM e SRAM. DRAM é memória dinâmica. SRAM, memória estática. Essa memória SRAM também é chamada de memória cache. Tanto faz, ou memória cache ou memória estática. Então, as três sentenças são verdadeiras. Aí tem uma coisa interessante aqui nessa questão. A letra A e a letra B fazem referência às três sentenças como verdadeiras. Só que entre A e B, qual é aqui a alternativa correta para vocês? Letra B. Certíssimo, certíssimo. André fez uma pergunta ali do termo estática. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês aqui. Ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar essa informação para você. Pela terminologia da palavra, gera uma confusão realmente. Olha só. Você tem a memória dinâmica e a memória estática. Eu falei que a memória estática e memória cache são as mesmas coisas. Se eu perguntar a vocês qual é mais rápido, memória dinâmica ou memória estática? Pela nomenclatura, pela terminologia da palavra, a gente vai dizer memória dinâmica. Mas a gente sabe que a memória cache ela é muito mais rápida do que a memória dinâmica. Agora, por que esse termo estática? Só para vocês entenderem. O que acontece? Vocês viram que a memória RAM ela é volátil. Isso quer dizer o quê? Desligou o computador, todo o conteúdo é perdido, é apagado. Beleza? Então, como é que funciona internamente? O computador ele tem que mandar frequentemente carga de energia para que aqueles dados que estão armazenados não se percam. Se ele não mandar essa energia, aquele dado vai para o espaço, é apagado, é eliminado. No caso da memória dinâmica, esse processo de mandar essa carga elétrica acontece diversas vezes. Por isso que o nome é dinâmica. E esse processo é chamado de refresh. Ele fica refrescando a memória constantemente. Se ele não refrescar a memória, todo aquele conteúdo é eliminado, é apagado. E esse refresh, ele necessita de CPU. Então, o acesso feito nessa memória dinâmica acaba sendo mais lento, porque isso consome tempo da CPU. No caso da memória estática, esse processo de refrescar a memória também acontece, porém, em intervalo de tempo muito maior. Daí que vem o nome de estática. Como esse refresh acontece em um espaço de tempo maior, ele não consome tanto tempo do processador. Por isso que essa memória é mais rápida, por causa disso. Porque o refresh acontece em intervalos maiores e não degrada, não necessita de processamento da CPU. Né? É por isso que tem esse termo de estática. Está relacionado à quantidade de atualizações de cargas que são demandadas para a memória.
A alternativa correta é letra B. 18. No que se refere à hierarquia de memória tradicional, assinale a opção que relaciona os tipos de memória em ordem crescente do parâmetro velocidade de acesso. Qual a alternativa correta? O pessoal veio afiado hoje, viu? Isso é sinal que estão estudando. Já fico mais satisfeito com vocês, né? Pronto, letra C. Ó, fique sabendo, em informática, tamanho não é documento. Quanto maior o tamanho da memória, mais lento é a memória. Então, o que acontece? Qual é a maior memória que nós temos? É o HD. Você tem HD aí de terabytes. Só que ele tem uma capacidade boa, porém a velocidade dele de acesso é baixa. Então, você vai diminuindo a quantidade, a capacidade de memória, em compensação, você tem uma velocidade mais rápida. Então, na ordem crescente aqui, é a letra C. Você tem a memória secundária, não se esqueça que HD faz parte de memória secundária, memória principal, que é o caso da memória RAM, depois memória cache, e depois registrador. Registrador é aquela que tem a menor capacidade de armazenamento, e compensação é mais rápido. Né? É muito rápido fazer acesso a um registrador. Ó, 19. O computador é capaz de armazenar uma grande quantidade de informações. Para tal, diferentes dispositivos de memória são utilizados, segundo fatores tais como tamanho, volatilidade e velocidade de acesso à informação. São, respectivamente, dispositivo de memória dinâmica e de massa. Qual a alternativa? Vocês responderam que letra aí? A letra E. Vamos lá, ó. A letra E. Então, o que, é que você tem aqui? Ó? Memória de acesso, né, dinâmico, memória RAM, o acesso aleatório. E memória de massa, disco rígido. Memória de massa, gente, é a mesma coisa de memória secundária. Então, assim, em informática acontece muito isso. Você tem aí termos diferentes para caracterizar a mesma coisa. Então, memória secundária também é chamada de memória de massa e memória auxiliar. Se vocês encontrarem esses termos na bibliografia, se refere à mesma coisa. Então, letra E. Questão 20. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de memória que oferece tempo de acesso mais baixos que o HD e trabalha com taxa de transferência muito mais alta, além de perder os dados armazenados quando o computador é desligado. Qual a alternativa correta? Isso mesmo. A letra A, certo? Não sei se alguém está dando pesca aí para o outro colega, mas todo mundo está acertando. Isso é um bom sinal, viu? Então vocês estão estudando mesmo. Ótimo, ótimo. Né? Olha só. Letra A. Né? A gente sabe que, no caso, o que acontece aqui com o HD? O HD você tem aí, ó, como eu falei, você tem uma capacidade de armazenamento maior, porém você tem uma velocidade, né, mais baixa. Então, aqui, a memória RAM é justamente a alternativa aí à memória que caracteriza aí as informações, porque a memória RAM, quando a gente desliga o computador, a gente perde tudo. E nas demais aqui, ó, a ROM, a SSD, CD, pendrive, você tem o que aí? Memórias permanentes. Não são memórias voláteis. Questão 21. Considere as seguintes assertivas acerca da arquitetura de computadores e tipos de memória. Memória cache é a memória do tipo não volátil, utilizada para armazenamento seguro de dados em longo prazo. Esse não volátil aqui, ó,
deixou a sentença falsa. A gente já viu que a memória cache é memória volátil. Os registradores são dispositivos de armazenamento temporário, volátil, localizado no interior do processador. Verdade. Onde é que eu vou encontrar o registrador? Dentro da CPU. Duas características das memórias ROM é que elas são do tipo volátil e não podem ser acessadas de modo aleatório, apenas sequencial. Então, essa alternativa aqui ó, é falsa, certo? Porque a gente sabe que a memória ROM ela é o quê? Permanente, não é volátil. Então, a única alternativa correta é a letra B. Muito bem, certo? Agora fui eu que pesquei de vocês. Aguardei vocês falarem para depois ó, apresentar aqui a resposta, certo? Em informática tem um ditado que o pessoal fala que nada se cria, tudo se copia, certo? Mas não leve isso ao pé da letra, não. Dia de prova, principalmente. Vamos lá. 22. É um exemplo de memória ótica e de memória magnética, respectivamente. Qual a alternativa correta aí? A letra A, né? Corretíssimo. Blu-ray, memória ótica. Você não trabalha, você trabalha com feixe de luz para capturar e para gravar os dados. E disco rígido, você trabalha com memória magnética, né? O disco rígido, inclusive, gente, né, tá com os dias contados aí. A gente vai ter uma memória muito mais... Já existe a memória, né, muito mais evoluída, que é o SSD, que são chips semicondutores para armazenar informações, uma tecnologia muito parecida com da memória RAM, né, a velocidade dela em si. Então, com o tempo, o HD vai dar espaço para o SSD. Como aconteceu, né? Onde o disquete deu espaço para o pendrive, enfim. Então, em informática acontece muito isso, né? A gente aposenta alguns componentes e outros nascem, outros, né, passam a ser utilizados. Isso. A capacidade dele é baixa ainda, do SSD, mas a tendência é você ter um SSD com uma capacidade maior e aí você vai ter um computador com melhor desempenho, porque o desempenho do computador não está vinculado exclusivamente ao processador. Você tem que ter também aí uma boa memória, né, para você ter uma máquina com melhor performance. Vamos lá. Para conectar um computador na internet através da linha telefônica, deve-se usar. Essa daí foi dada também, né? Essa daí muito fácil, né? Então, no caso aí, a letra D. Ó, o modem. A gente, para que um computador tenha acesso à internet, tem que ter um modem. É ele que vai fazer a conversão dos sinais, né? Analógico para digital, enfim. Então, o modem, né, é um equipamento que vai fazer esse tipo de trabalho. – 24. Os dispositivos de entrada e saída são a principal forma de interação entre seres humanos e os computadores, sendo apresentado em diversas formas. Geralmente, são criados para atender um propósito específico. A respeito dos dispositivos de entrada e saída, julgue os itens abaixo de acordo com o seu funcionamento e assinale a opção correta em relação à quantidade de dispositivos de entrada. Então, qual a alternativa que vocês marcaram aí? Questão 24, vamos lá. Ó, letra C, né? Quem aqui é periférico de entrada? Teclado, mouse e webcam. Impressora, gente,
Se eu colocar aqui impressora, não considere ela como um dispositivo de entrada e sim de saída. Agora, ao detalhe, se tivesse aqui impressora multifuncional, aí é diferente. Multifuncional, ela também não é de entrada, ela é de entrada e saída. Então, a alternativa correta aqui realmente é a letra C, teclado, mouse e webcam. Letra C. 25. São dispositivos de entrada, saída e saída, respectivamente. Qual a alternativa correta? Isso, na música aí, ó. Letra B. Parabéns. Letra B, né? Ó, na ordem mesmo aqui, ó. Mouse, impressora e drive de DVD RW. Se eu tivesse aqui, gente, drive de DVD R, essa alternativa aqui estaria errada, porque o drive DVD R só faz a leitura, então ele não faz gravação. Se ele só faz a leitura, obviamente ele é um dispositivo apenas de entrada. Só um detalhezinho aqui, porque é importante ficar atento a essas siglas. Questão 26. São exemplos de dispositivo de entrada. Qual a alternativa? Essa também foi muito fácil, né? Teclado e mouse, né? Essa aí acho que todo mundo acertou, né? Pronto, beleza. Questão 27. Nas últimas décadas, o mundo vive intensas transformações comportamentais por causa da evolução tecnológica. A computação talvez seja o setor com maior destaque nos novos padrões de organização das diferentes sociedades, gerando desde novos produtos até novos tipos de trabalhos. Existe atualmente uma tecnologia que permite fazer impressões sem que o computador esteja ligado à impressora por meio de um cabo. É possível, através de um celular conectado à internet, fazer uma impressão em alguns modelos de impressoras. A tecnologia que viabiliza esse tipo de impressão é... Qual a alternativa aí? Sem dúvida, né? Letra D, Wi-Fi. Ó, certo. 28. Impressoras multifuncionais são largamente utilizadas devido à facilidade de uso e versatilidade que possuem. Nesse contexto, as impressoras multifuncionais 3x1 executam as funções dos seguintes equipamentos. Qual é a letra aí? Letra D, né? Faz o scanner, a impressão e fotocópia. Ó, letra D. Certíssimo. Questão 29. Dispositivos de entrada e saída possibilitam introduzir dados externos ao computador para processamento e apresentar dados processados pelo computador. Alguns dispositivos efetuam ambos papéis, servindo dispositivo de entrada e saída. Um exemplo desses dispositivos é... Qual a alternativa aí? Correto, correto. Então, o único dispositivo aí que faz a passagem, né, de entrada e saída dos dados é a tela sensível ao toque, né, o touchscreen. Então, aqui é a letra A. Né? O leitor, o mouse, o scanner, o webcam são dispositivos de entrada de dados. Entrada e saída, touchscreen. 30. Observe que é fundamental que todos os documentos impressos contenham timbre municipal. Processo de digitalização do timbre proveniente de meio externo em papel pode ser feito por meio de... Qual alternativa? Letra E.
correto, né? Então, para você conseguir digitalizar, né, você tem que ter uma impressora multifuncional. Se fosse apenas uma impressora sem característica aqui, essa alternativa não estaria correta. Então, ó, letra E. Gente, eu preparei aqui essa lista com 30 questões. A gente conseguiu aqui abordar, né, os assuntos que foram trabalhados na disciplina desde o início. Vocês vão ter aí uma avaliação presencial no próximo encontro com os tutores, que está marcado para sábado, né? Como é que eu posso orientar vocês em relação ao estudo? Peço que vocês peguem os slides, comece pelos slides, porque nos slides você tem as explicações de uma forma bem objetiva do assunto abordado, você consegue ter uma visão geral. Depois que vocês fizeram a leitura dos slides, aí sim, vocês pegam um material de apoio, para você ter uma explanação, uma contextualização mais profunda sobre os assuntos, certo? Vocês podem refazer aí essa lista também, é uma boa atividade, certo? Sim, Leila, todos os slides. Como foi que eu fiz a prova? A prova são 10 questões, então eu procurei distribuir de forma proporcional. Então, ficou praticamente uma questão para cada assunto, né? Se eu não me engano, eu coloquei 2 questões para memória, 2 para dispositivo e 2 para processador. O restante ficou uma questão para cada. Então, ficou uma de arquitetura, ficou uma de sistema digital, ficou uma de barramento. Procurei colocar de maneira bem proporcional, já que o assunto todo cobrado, certo? A prova não está difícil, né? Faça a prova com tranquilidade, né? O assunto aí, pelos slides, você consegue ter uma visão bem rápida e objetiva do que foi trabalhado, certo? Nós vamos encerrar a disciplina nesse momento. Na verdade, nós estamos já na última semana. Tem lá mais uma 9ª semana, mas aquela semana ali abstrai aquilo ali, porque no nosso cronograma a gente finaliza nessa semana, fica faltando só a segunda chamada, que está prevista para o dia 20 de outubro, e a prova final, que está prevista para o dia 27 de outubro, certo? Gente, agradeço mesmo aí pela presença de vocês, né, pela participação, torço muito pelo futuro de vocês, não desistam, né, continuem. Anderson, a prova é objetiva sim, objetiva, né? Nessa prova, gente, o que foi que eu fiz também, ó? Eu coloquei questões para analisar sentenças, né? Primeira, segunda, terceira, como também questões mais diretas, como essa daqui, como a questão 30. Eu procurei dosar, certo? Mas a mensagem que eu passo para vocês é que vocês continuem no seu curso, não desista, tire essa palavra do dicionário de vocês. Esse curso vai, no final, abrir portas, possibilidades, né? E sempre procure motivação para vocês continuarem seus estudos. O melhor investimento que vocês fazem é justamente em capacitar, investir na sua formação, né? Torço pelo sucesso de todos aí. Vitor, não sei, Vitor, no momento, né, essa questão de disciplinas que serão oferecidas depende muito da coordenação. No momento não tem ainda nenhuma previsão, né? Possa ser que eu ainda tenha um contato com vocês em outras disciplinas, né? Se a coordenação, né, entrar em contato, eu estaria à disposição aí para estar contribuindo, certo? Um grande abraço a vocês, boa noite aí, gente, e vou disponibilizar aí agora já essa webconf, que também vai servir de material de estudo para vocês. Valeu, gente, um abração aí para todos.